Ezequiel capítulo 47, versículo de número 3, diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu, aleluia, mais 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Glória a Deus. Meus irmãos podem assentar, glorificando, aleluia, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada e nos deparamos com o livro de Ezequiel, nós vamos ver que o livro de Ezequiel é um livro profético no Antigo Testamento, que nos relata algumas visões proféticas da parte de Deus para a vida do profeta Ezequiel. Haja visto, meus irmãos, que se nós formos puxar, aleluia, algumas características do profeta Ezequiel, nós vamos ver que o profeta Ezequiel era alguém muito frio, alguém, digamos que insensível, alguém que não tinha sensibilidade, porque Ezequiel vai vivenciar algumas coisas que somente uma pessoa fria poderia suportar. Prova disso é quando Deus leva Ezequiel ao vale de ossos secos, e Ezequiel agora vai presenciar um grande exército, aleluia, no vale de ossos secos, algo assustador, aleluia, algo que nos amedronta, porque é isso que é medo, pessoas mortas, ossos sequíssimos, aleluia. Então ele vai entrar num diálogo ali, né? E nós conhecemos a história, e ele, aleluia, profetiza, e acontece um reboliço. Só que no decorrer, aleluia, do livro de Ezequiel, nós vamos ver várias histórias. Ezequiel presenciando, aleluia, várias visões da parte de Deus para com a sua vida. Isso nos chama a atenção, meus irmãos. Por quê? Nós vamos entrar dentro da palavra de Deus, e algo aqui, aleluia, para nós nos entregar cada dia mais e mais, aleluia, nos braços do Senhor. Por quê? A palavra de Deus vai nos dizer da seguinte forma: aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, meus irmãos, Ezequiel na beira do rio Quebar, aleluia, ele vai ter uma visão tremenda. Ele vai ver, digamos que o céu aberto. Estevão também viu o céu aberto, aleluia. Então, os olhos humanos já presenciaram algo sobrenatural, mas não se compara com a glória que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, enquanto nós adentramos dentro desse texto, no versículo agora nós vamos ser surpreendidos. Por quê? Aleluia, meus irmãos, quando a irmã aqui começou a ministrar logo no início, aleluia, foi tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração. Eu falei: Jesus, segura a irmã aí. Glória a Deus. E tudo aquilo que já foi falado aqui nessa noite, meus irmãos, foi aquilo que Deus, aleluia, ministrou ao meu coração. Eu só vou completar aquilo que os irmãos começaram. Aleluia, eu fiz igual quando eu peguei, né, quando a gente vai ministrar, a gente gosta de buscar algumas referências. E quando eu já ia buscar algumas referências, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: você não vai, aleluia, ver nenhuma pregação. Você não vai fazer nada disso, porque a palavra de Deus, eu que vou te dar. Vai ser eu quem vou te usar. Eu falei: amém, Senhor. Que assim seja. Eis-me aqui, seja feita a vontade do Senhor e não o meu querer. Aleluia. Quando nós entramos, meus irmãos, no texto como nós lemos, nós vamos ver, aleluia, que o livro de Ezequiel vai falar do tornozelo. Quando ele começa a andar, essas águas davam pelo tornozelo. E se nós formos pegar o tornozelo ali, quer dizer contrato. Aleluia. Ele tem um contrato com a água. E quando nós viemos para a presença de Deus, nós temos um contato com Deus. Só que Deus, ele não quer que nós somente tenhamos contato com Ele. Deus, ele quer que nós tenhamos algo mais.
E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que essa água, se nós começarmos ali no capítulo 1, nós vamos ver que na parte final, o texto diz o seguinte: desde a banda direita, aleluia, da casa, da banda do sul, do altar. Glória a Deus. E no decorrer do texto, a gente vai ver, aleluia, que a banda do sul do altar era por onde aquelas águas iriam percorrendo, ou seja, aquela água estava saindo direto do altar de Deus. E por onde aquelas águas passavam, traziam vida. Por onde aquelas águas iam passando, trazia transformação. Aonde não havia vida, aleluia, voltava a ter vida. Aonde estava um lugar morto, aleluia, voltava a ter vida. Porque é assim que o nosso Deus faz. Aonde está tudo perdido, Deus ele chega e restaura. Deus ele chega e transforma. E eu presenciei isso, meus irmãos, na minha vida. Porque eu creio que grande parte aqui dos irmãos que aqui se encontram conheceu um pouquinho, aleluia, da minha trajetória ainda na minha adolescência. Um jovem, digamos, que dado ao mundo, né? E hoje eu estava tendo um diálogo com alguns daqueles que presenciaram um pouquinho da minha vida no mundo aí fora. E eu comecei a pregar para ele, com a oportunidade a qual Deus me deu. E as palavras que ele usava, eu falei: rapaz, eu vendo você falar assim, eu não vejo você, eu vejo eu falando. Porque eu falava a mesma coisa como você dizia. Eu ficava, meus irmãos, na minha ignorância. Para que isso? Deus é um só. Para que esse povo quer mudar de religião? E depois eu entendi que não é religião, é a obediência à palavra de Deus. Então, quando nós começamos a entender, a conhecer a verdade ela começa a nos libertar. A verdade ela começa a nos transformar. A verdade ela traz transformação para as nossas vidas. Aleluia. E quando nós começamos a ser transformados pela palavra, meus irmãos, é necessário nós buscar, aleluia, não somente o contato. É necessário nós ter dependência dele. É necessário, meus irmãos, aleluia, nós termos intimidade com ele. E intimidade com Deus, meus irmãos, nós somente vamos buscar no joelho. É somente no joelho, aleluia, que nós vamos ter intimidade com Deus. Meus irmãos, e no decorrer do texto, a gente vai ver, aleluia, que as águas, elas vão, aleluia, se aprofundando da maneira a qual ele vai andando, né? O texto diz que aquele que estava com a vara, com uma cordel de medir, trazendo para os nossos dias atuais, digamos que uma fita métrica, uma trena, né, meus irmãos, para simplificar. E nós vamos ver, meus irmãos, aleluia, que ele mediu mais ou menos, meus irmãos, traduzindo 1000 côvados, traduzindo, meus irmãos, né, é mais ou menos 500 metros. Ele andou 500 metros com água no tornozelo. E agora ele vai medir mais 500 metros e vai andar com as águas pelo joelho. Agora ele vai medir mais 500 metros. E essas águas agora não estão mais no joelho, estão nos lombos. E agora, meus irmãos, aleluia, ele vai andar mais 500 metros. Só que agora ele não vai, aleluia, continuar a sua caminhada. Ele vai parar. Ele vai, aleluia, ficar estagnado. Porque aquilo que ele está vendo, aleluia, vai fugir do seu controle. Porque aonde está sobre o meu controle, a confiança, aleluia, está em mim. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer com as minhas próprias forças. Só que o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele não quer, aleluia, que nós dependemos das nossas forças. Ele quer que nós estejamos 100%, aleluia, na dependência dele. É por isso, meus irmãos, que Deus se revela, aleluia, a mim e a sua vida. É no meio da dificuldade, é no meio da tempestade que Deus se revela. É onde nós achamos que está tudo perdido, aleluia, que Deus se revela. Porque quando Jesus queria se revelar para os discípulos, meus irmãos, Jesus leva ele para o alto mar. Aleluia, aqueles homens eram pescadores, estavam acostumados a lidar com o mar bravio, estavam acostumados, aleluia, a lidar com dificuldade. Só que a tempestade que se levanta agora é diferente, foge do controle deles. Eles até tentam, aleluia, dominar o barco, eles até tentam, aleluia, fazer com que o barco não perdesse o controle. Só que
tentativa foram em vão. Sabe por quê, meus irmãos? A situação da minha e da sua vida, somente Deus pode fazer, homem nenhum pode. Nossa volta não pode. Aleluia, mas existe um Deus do céu. Aleluia, que pega pela sua palavra e honra. Aleluia, a sua palavra. E aquilo que Deus te prometeu, Ele cumpre, meus irmãos. Fique tranquilo. Aleluia. Glória a Deus. Levantou uma grande tempestade. Os discípulos tentaram, aleluia, a fazer com que o barco não viesse a pique. Só que quando eles viram que não podia, ela vai falar assim: opa, peraí, tem alguém aqui no barco que está dormindo. Aleluia, vamos acordar para ver o que ele faz. Ou seja, os discípulos aqui agora lançaram a sua confiança totalmente em Jesus, porque todas as tentativas foram em vão. Meus irmãos, e para mergulhar em águas profundas, tem que ter confiança, sabe por quê? Se não tiver confiança, não vai. Se não tiver confiança, meus irmãos, aleluia, fica estagnado, fica parado, aleluia. Quem fica parado, meus irmãos, a água passa, aleluia, e não traz transformação, sabe por quê? Água parada, meus irmãos, não gera vida, aleluia. Água parada, meus irmãos, aleluia, gera morte. Água parada não traz transformação, aleluia. Mas quem, meus irmãos, confia nele, aleluia. Glória a Deus, quem se entrega, meus irmãos, para Ele, é um sobrenatural, meus irmãos. Aleluia, na palavra de Deus diz assim: tudo é possível ao que crê. Nós estamos na presença de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo faz. Aleluia, um Deus, meus irmãos, que é o Deus do impossível, especialista, aleluia, em causas impossíveis, aleluia. Só que agora, meus irmãos, quando é para Deus fazer o impossível na minha e na sua vida, aleluia, surge dúvida. Aleluia, quando é para Deus operar o impossível nas nossas vidas, aleluia, vai gerar dúvida, vai trazer desconforto, aleluia, vai trazer algumas interrogações nas nossas vidas. Por quê? Para provar o impossível de Deus, é necessário ter confiança. Para provar o impossível da parte de Deus, é necessário confiar nesse Deus que tudo pode. Aleluia. E aqueles que confiaram em Deus, meus irmãos, eles provaram o impossível, eles provaram o sobrenatural. Prova disso: 3 jovens, aleluia, que não se curvaram, se rejeitaram o manjar do rei. E aquele jovem falou, ó, rei, o Deus que nós servimos, Ele não só nos livra da tua mão, Ele só não nos livra do problema, aleluia, Ele nos livra da fornalha, e melhor, aleluia, Ele não nos livra, Ele passa lá dentro conosco, aleluia, presenciar o sobrenatural de Deus. Outro jovem, aleluia, decidiu permanecer fiel a Deus, foi lançado na cova dos leões, aleluia. Deus só não fez o leão jejuar, aleluia, como aquele jovem não fez, não aconteceu nenhum dano com aquele jovem, meus irmãos. Glória a Deus. Isso, meus irmãos, nós começamos a entender quão grande é esse Deus. Meus irmãos, eu quero dar um rápido testemunho antes de caminhar para o fim dessa mensagem, a qual Deus assentou no meu coração. Eu creio que, aleluia, parte dos irmãos aqui que se encontram já ouviram eu falar um pouquinho desse testemunho, mas é necessário falar só para edificar um pouquinho da tua fé, só para você ver que o Deus do impossível, aleluia, Ele age da forma que Ele quer. Meus irmãos, no ano passado, no ano retrasado, para ser mais preciso, nós, aleluia, estivemos numa festividade, aleluia, ali no templo, na sede, em Angra dos Reis. E eu fui ali, meus irmãos, e resolvi me entregar para o Senhor. E Deus falou fortemente ao meu coração a respeito de uma profundidade, a respeito de uma transformação na minha vida. Só que, meus irmãos, ali eu falei: Deus, seja feita a tua vontade, está tudo nas tuas mãos. E me lancei no Senhor ali. Saí dali renovado, transformado. Aleluia. E um ano se passou, meus irmãos. Aleluia, para a glória de Deus. E tudo aconteceu de uma forma muito rápida. E a certa feita, meus irmãos, eu fui ministrar ali na cidade de São Vicente.
E quando eu estava ali ministrando na cidade de São Vicente,